Neemias, capítulo 8. Se eu pudesse resumir esse capítulo inteiro em uma frase, eu diria que seria a vontade do Senhor a razão da nossa gratidão. A vontade do Senhor a razão da nossa gratidão. Capítulo 8 de Neemias. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia,
leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, celebraram uma festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém. 141 anos depois da queda de Jerusalém, tombada pelos babilônios, Neemias volta. Neemias está em Jerusalém depois de 141 anos da invasão babilônica. E volta, ou chega em Jerusalém com a tarefa de um projeto audacioso, grandioso. Ali haviam apenas os que voltaram do exílio, não havia recursos, não havia ânimo para o trabalho, os muros estavam completamente destruídos, as muralhas de Jerusalém, o mato tomou conta das plantações, e Neemias, então, é chamado por Deus, despertado por Deus para iniciar este grande programa audacioso de reconstrução. As coisas acontecem, a oposição naturalmente surge de imediato, mas com foco no Senhor, o muro é terminado, o templo, a cidade é reconstruída, e o povo agora, no capítulo 8 de Neemias, o povo tem acesso à lei de Deus, isto é, o povo tem acesso agora à vontade revelada do Senhor, a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor vai nortear todo o comportamento do povo e o compromisso desse povo diante do seu Deus. Por isso, considero que a vontade do Senhor é o motivo da gratidão. O texto bíblico lido, diz que o povo se reuniu para ouvir Deus, isto é, ouvir a palavra, a lei do Senhor. E havia um envolvimento nessa recepção muito forte. O ser inteiro estava envolvido. Por exemplo, a expressão como um só homem. Estavam todos ouvindo, havia mulheres, havia homens e havia aqueles que podiam ouvir e entender. Crianças também estavam ali, muito provavelmente. Estavam todos coesos com um só propósito, na expressão como um só homem. Um envolvimento absoluto, inteiro. Um compromisso coletivo. Eles pediram a Esdras que a lei fosse trazida a eles e lida. E ficaram desde o alvorecer até a tarde, diz o texto, grande parte do dia, em pé, todos ouvindo a lei de Deus. Permaneceram até o meio-dia, do raiar do dia até o meio-dia, ouvindo com atenção a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era o motivo daquele compromisso inteiro. A vontade do Senhor. O povo sentia desejo de escutar a lei de Deus. A vontade do Senhor era motivo da gratidão. Tudo o que aconteceu até ali fora obra de Deus. Deus providenciara a disposição, recurso material, Deus providenciara a vitória sobre a oposição, toda a construção, tudo o que ocorrera fora a mão de Deus. E o povo é agradecido. Deus nos ajudou até aqui. A vontade do Senhor, a razão da gratidão. Mas a vontade do Senhor também era a razão da celebração. Veja que curioso, porque diz o texto que Esdras abriu o livro diante do povo e este podia vê-lo, porque ele estava num lugar alto. E quando ele abriu o livro, o povo todo se levantou. E Esdras, então, louva a Deus. E todo o povo ergue as mãos e responde, amém, amém. E então eles adoram a Deus. Eles se prostram com o rosto em terra. E aí nós vemos uma sequência. Nós temos os levitas fazendo isto. Nós temos o sacerdote Esdras adorando a Deus. Nós temos os nobres fazendo isto. Todo mundo está envolvido nessa celebração, nessa adoração.
e então receberam a instrução da lei de Deus, que lhes fora exposta, lhes fora explicada, de tal maneira que eles entendiam o que Deus estava dizendo. E diz o texto que Neemias, o governador, Esdras, o sumo sacerdote, o sacerdote e escriba, e os levitas disseram: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Havia um quebrantamento generalizado. O povo começou a chorar. E então Esdras interrompe, ou Neemias interrompe, juntamente com a liderança, dizendo para o povo que não era momento de pranto, não era tempo de chorar, era tempo de celebrar. Era tempo de adorar, de celebrar. O povo estava chorando, ouvindo a lei de Deus, chorando, chorando. Então Esdras e Neemias interrompem para dizer que a vontade de Deus que eles estavam ouvindo era razão para a celebração. Para a celebração. A vontade de Deus é razão da nossa gratidão. A vontade de Deus é razão da nossa celebração. Os nossos encontros celebrativos, a nossa explosão de júbilo, a nossa exultação, tem a ver com Deus, tem a ver com a vontade de Deus. Para o mundo, as celebrações são decorrentes de suas conquistas pessoais, da sua vontade imperada, realizada, entre aspas. Mas para aquele que ouviu a lei de Deus, ouviu a vontade de Deus e entendeu a vontade de Deus, a celebração não se dá quando a vontade desse povo é cumprida, mas quando a vontade de Deus é entendida e obedecida. É tempo de celebrar. Que coisa rica para nós. A vontade de Deus é a razão da nossa celebração, mesmo quando esta vontade não concorda com a minha, em algum momento. O Salmo 37, 5 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Parece-me que o pensamento de Davi aí é: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos empapados do desejo de agradar a Deus. Logo a sua vontade nos enche. E então o que nós desejamos é unicamente aquilo que foi em nós implantado pelo próprio Deus. O agradar a Deus gera em nós a disposição e a vontade do próprio Deus. A celebração tem como razão a vontade de Deus. Mas o texto também diz que depois da ordenança para que eles não chorassem, porque era tempo de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, os líderes também dão uma mensagem, um comunicado, uma ordem para o povo. Então, a celebração da gratidão nos faz necessariamente generosos. Olha a ordem que foi dada. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem. Repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Acalmem-se, tranquilizaram os levitas, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Expressem alegria no Senhor, repartindo com quem não tem. Quando somos realmente agradecidos a Deus, nós somos doadores, nós somos generosos, nós repartimos com quem não tem. Vão para casa, comam o melhor que vocês tiverem e depois vão repartir com quem não tem. Vão repartir, vão entregar. Irmãos amados, não somente no aspecto material, não somente no aspecto de ânimo, de condição emocional, nós, sobre todas essas coisas, somos chamados para compartilhar o maior tesouro que recebemos. A generosidade passa por atender o desfavorecido, sim.
A generosidade passa por levantar aquele moribundo samaritano na beira da estrada assim. A generosidade passa por condoer-se e solidarizar-se com quem está machucado, ferido, sofrendo, sem direcionamento. Sim. Isso implica dar recursos materiais, sim, também. Mas, acima de tudo isso, implica necessariamente o repartir o tesouro que você recebeu de graça. O Evangelho. A única coisa que pode resolver o problema da alma desse desfavorecido, moribundo, perdido, miserável, necessitado, clamando por socorro, o que ele mais precisa é o que você já recebeu. Vá comer. Já comeu? Está gostosa a comida? Saboreou o Evangelho? Agora compartilha com quem não tem. A gratidão nos faz mais generosos. Que coisa bela. Por fim, a gratidão, a celebração da gratidão, nos lembra da nossa peregrinação. Como é bom sermos lembrados que nós somos peregrinos. O texto depois faz alusão à comemoração da festa dos tabernáculos. As pessoas saíam de casa e construíam uma tenda na porta, no pátio, no terraço, e passavam ali alguns dias dentro das tendas. O que essa festa comunicava? Comunicava a peregrinação do povo que estava a caminho da terra prometida. Deus, por meio da sua liderança, ordena que o povo celebre a festa dos tabernáculos. E eles assim obedeceram. Por quê? Porque a celebração da gratidão nos lembra que somos peregrinos nesta terra. Nós estamos passando por aqui, irmãos. E muita gente já passou por aqui e jogou a vida fora. Muita gente já passou por esse mundo e destruiu a sua própria vida. Desprezou as oportunidades. Os cemitérios estão cheios de pessoas que passaram por aqui e se esqueceram que eram peregrinas. Por isso viveram como viveram. A lembrança da nossa peregrinação deve encher o nosso coração de gratidão, porque nós estamos caminhando para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Quando os ruídos, os prazeres desse mundo querem nos persuadir de que é o aqui e o agora que nos serve, nos basta, a gratidão nos remete à lembrança necessária de quem quer terminar bem a carreira, de que nós celebramos tabernáculo todos os dias, estamos em peregrinação, até o dia em que ou o Senhor nos chamando for, ou voltando para nos buscar, encerraremos a nossa peregrinação. Até lá, sejamos gratos. Entendemos porque a vontade de Deus é a razão de tudo isso. Todas essas ações foram decorrentes de ouvir a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus. Um esforço coletivo, uma fome e uma sede coletivas. Uma disposição inteira para celebrar. É tempo de celebração. E uma disposição inteira para compartilhar. Porque a gratidão nos faz mais generosos.
eu e você, nós temos muito mais do que precisamos, não é verdade? Mas o coração pecaminoso tenta nos convencer de que nós sempre precisamos de mais. Até quando encontramos alguém que não tem nada. Eu era mais jovem e tive uma experiência missionária no Pará, há muitos anos atrás. E fui muito bem recebido na casa de irmãos, lá no meio da Amazônia. Não tinha água encanada, nem tinha energia elétrica. E eu passei alguns dias ali, 10, 12 dias, na casa daqueles irmãos muito queridos. E o banho para mim era o momento mais difícil, porque não tinha chuveiro, era na canequinha, não é? Então você tinha que levantar a canequinha, pegar água no poço e 6 da tarde o gerador se desligava e não tinha energia elétrica também. Eu acho que é assim até hoje, eu acho, lá. Então terminei a minha jornada e voltei para casa com os meus pais. Do segundo momento mais feliz, foi lógico ver os meus pais, abraçá-los, meus irmãos, mas o segundo momento mais feliz foi ligar o chuveiro. E eu confesso que eu dei um prejuízo aquele dia para papai, porque a conta da Embasa veio cara aquele dia. Fiquei pelo menos meia hora com o chuveiro ligado, dizendo assim: "Oh Senhor, oh Lord, oh Lord, oh Senhor, graças, graças, graças por esta água, Senhor." Ali eu me dei conta que passava a vida toda e não passei a vida toda sem me dar a lembrança de que aquilo era tão caro e tinha lugares que não existia possibilidade. É assim, não é? A gente só percebe o que a gente tem quando fica sem, não é? Pois a gratidão sucumbe, vence todas essas mazelas do nosso coração e a lembrança de que nós estamos passando por aqui. Peregrinos somos. Deus nos abençoe, amados irmãos. Que a vontade de Deus seja a nossa roupa, seja nosso sapato, sejam os nossos sonhos. Deus governe, dirija o seu querer, domine nossos sentimentos, pensamentos, nossa condução da vida. E que a gratidão esteja sempre pronta nos lábios e no coração ardendo, para que, diante do Senhor, cumpramos o seu querer. A vontade de Deus é a razão da nossa gratidão. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.